Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wagner Alves de Oliveira aqui, tendo a honra hoje de receber o Luiz Antônio Camargo, lá do grupo Sólido da Urbi. É isso mesmo, você já deve ter visto eu com o Luiz em alguns vídeos aí do Instagram, do YouTube, enfim, tá? Também estou aqui com o Fábio da Euro Contábil, inclusive estamos, na empresa do Fábio aqui, a Euro, em Londrina, e com meu sócio Júnior, também sócio aqui, também sócio ali, Acabou que a gente vai falar um pouco de network, como tudo isso aconteceu, essas parcerias de negócio e também, evoluindo aí para uma sociedade. É um prazer que eu estou aqui com essa galera da pesada aí para fazer o negócio acontecer, e a gente vai falar das perspectivas aí do mercado para esse ano, 2023 e os próximos, e também essa questão do network, como o network é importante nas suas conexões, e importante saber como fazer isso aí e baixar a ansiedade, que a gente vê, Fábio, Júnior e Luiz, que às vezes as pessoas têm uma leve confusão mental, posso dizer assim, com relação ao network, e acaba se frustrando, etc. Então tem algumas dicas aqui que a gente vai estar deixando para vocês. Bacana? Então a gente vai para esse bate-papo super interessante, relevante aqui, e eu quero que vocês se apresentem aí também para a galera que não conhece ainda vocês, e já de cara já chega com os dois pés aí, vai falando o que faz, em nome, e é isso aí, é um bate-papo bem informal, onde a gente vai trazer para vocês aqui os nossos pensamentos, as nossas perspectivas para seguir com esse ramo super importante que é o ramo imobiliário, especificamente o loteamento. Bacana, trazendo aqui as percepções de uma equipe plural, multidisciplinar, tem o Julião aqui do marketing, o Fábio aí da contabilidade e o arquiteto Luiz aí que faz todo esse planejamento urbano, enfim, vou dar a palavra para eles agora e a gente vai para esse papo super interessante. Bacana? Vamos lá. Legal, Wagner. Agradeço aí a oportunidade, a visita dos senhores, pessoal, que seja muito produtivo. Temos temas relevantes aqui para serem comentados. A expectativa que nós tínhamos em dezembro de 22, com todo aquele como será no novo processo eleitoral, Hoje nós já temos um mês rodado, janeiro rodou. A gente já tem agora um sentimento de causa de que efetivamente está ocorrendo, como o mercado está agindo frente ao que a parte política está acontecendo no território nacional. E aí nós trazemos as possíveis... Vou trazer aqui, gente, problemas, Porque contador, assim, todo mundo fala que, na verdade, ganha dinheiro quem dá a solução. Mas, na verdade, quem ganha dinheiro é quem pensa no problema que a solução vai dar. Então, assim, é isso. Então, imagina lá, o nosso negócio, a gente fala assim, contabilidade. Tá, para eu dar uma solução, eu tenho que pensar qual que é o problema, o que o mercado tem de problema. E aí, eu focando nisso, eu consigo pensar na solução que eu vou promover para o mercado. Então, às vezes, a pessoa fala, não, ganha dinheiro quem dá a solução. Não, o passo é anterior. Você tem que entender um problema, uma dificuldade de alguém, e aí você vai trabalhar. Então, em contabilidade, quando nós falamos no meio de incorporação imobiliária, loteamentos, existem diversas peças ali, que são problemas, dores, e aí a Euro Contábil, ela está atuando há alguns anos já no segmento, e nós temos aí alguns caminhos bons a serem seguidos tributariamente. Legal, bacana. E você, Luizão, como é que tá aí? Veio de tão longe aí, tá com a gente, e é uma honra receber você aqui na nossa terra, Pé vermelho já, Júnior? Pé vermelho, prazer aqui com vocês, obrigado pelo convite, Fábio, Chico, que não está aqui, mas obrigado pela receptividade aqui na Euro. E, bom, eu sou o Luiz Antônio Camargo, eu sou sócio-diretor do Grupo Sólido. A gente trabalha com planejamento de empreendimentos imobiliários já há mais de 13 anos, foco principal em empreendimentos horizontais, onde a gente atua em mais de 15 estados hoje do país, mais de 90 cidades. E sou CEO da Urbia, e a Urbia é uma inteligência artificial que desenvolve soluções de tecnologia para o mercado de loteamentos no Brasil. Então a gente tem aí uma gama de soluções que facilita, agiliza e falando um pouco sobre isso, sobre as dores, sobre os problemas, sobre as dores, ela tende a ser uma analgesia para muitas dores dos inícios de pensamento de negócios imobiliários.
E tô bastante feliz aqui com a oportunidade de bater esse papo, falar um pouco sobre networking, falar um pouquinho de como a gente se conheceu, como tem essas 4 cabeças aqui diferentes e eu invadindo um pouco de Londrina, lá do extremo sul do Brasil, muito bacana, e falar um pouco sobre os negócios, né? Agora oficialmente com negócios aqui em Londrina, em cidades vizinhas, então legal, obrigado pela oportunidade, vamos bater um papo aí. É isso aí. E Vagnão, daqui uns dias nós vamos ensinar o Luiz, que é gaúcho, tá, pessoal, a fazer o churrasco de grelha. Ele não gosta. A gente foi almoçar hoje, eu tava fazendo assim, eu tô aqui atrás, aqui tem um time aqui de back com a gente, né? E o Marco tá aqui atrás, que faz parte aí até desse network aí que a gente vem desenvolvendo por todo o Brasil. A gente ia almoçar num local hoje, aí tinha uma carne ali grelhada, etc. Aí a gente foi, pegou um pedaço de carne. Você não vai pegar carne não? O gaúcho ele é enjoado para churrasco, sinceramente, manja pra caramba, sabe fazer, mas não gosta de comer carne grelhada, né, rapaz? Esse cara faz o negócio de outra forma. Julião, acho que ele ficou até meio. Só uma questão de 20 anos fazendo churrasco 2 vezes por semana, sempre dentro de casa, né? O cara fica um pouquinho mais Aí é uma questão de hábito, né? Se ele acostumar com a carne grelhada, ele vai. Mas eu não vou. Quando eu pego um peixinho. Mas é isso aí. Julião, a galera aí já te conhece, tem andado bastante. Eu acredito que a maioria que está vendo esse nosso vídeo agora já conhece você pela longa data que a gente já tem caminhado juntos aí. Mas, para quem ainda não conhece, você possivelmente, o Rick não conheça, presente aí para o pessoal e aí a gente já vai entrar nesse tema importante que é o network, que o Luiz puxou um gancho aqui, e por que está aqui essas 4 figuras aqui nesse dia de hoje. Vamos lá. Bom, pessoal, meu nome é Júnior Correia. Para quem me conhece sabe que não é só Júnior Correia, tem coisa aí, né, além disso. E, bom, é um prazer estar aqui com o pessoal, né, o pessoal desse gabarito aí. E pra gente, de certo modo, né, nós que juntos fundamos o Método Lote, Exato. ver que esse ambiente que a gente está aqui hoje é fruto de uma coisa que a gente acreditou lá em 2018 comigo, mas o Wagner já tinha uma ideia muito audaciosa e empreendedora bem antes disso. E aí foi quando esse doido aí me convidou a desenvolver um projeto com ele, e foi aí que eu me descobri dentro do mercado digital, né? Até então não tinha pouco conhecimento, mas tinha aquele perfil de aprendizagem, que é o que eu acho assim que hoje é uma coisa extremamente importante quando você vai trazer pessoas para perto de você, e acreditar, né, empreender, que é uma coisa assim que não te dá limitação. Então isso me chamou a atenção, mesmo sabendo assim dos diversos riscos que até naquela época a gente sabia, mas depois, conforme a gente foi desbravando esse negócio aí, a gente viu que tinha muita coisa assim diferente e encantadora, né? Então, em 2018 a gente lançou o Método Lote, começamos em cima do que o Fábio falou muito bem aqui, de um problema muito grande de quem empreende nesse mercado, pessoas que, os players, né, cada um na sua, ninguém queria compartilhar o que sabia. E as outras pessoas querendo empreender, querendo, assim, com base em tomar muito castigo e desconhecer e não ter fontes, que foi o que o meu sócio sentiu na época. E aí ele, com uma ideia muito assim genial, ele desenvolveu um passo a passo, um manual para a pessoa poder começar um empreendimento do início e finalizar ele, atuando como empreendedor, como gestor. Então, envolvendo as pessoas, sabendo cada etapa, o que fazer em cada etapa e quais são esses profissionais com as diversas habilidades que a gente tem que envolver dentro desse negócio, né? Porque a gente não faz loteamento sozinho, tem cara que quer matar no peito e se lasca, desculpa a palavra, mas é assim. E aí está a importância de a gente fazer esse podcast aqui hoje, porque a gente está com uma equipe eclética aqui, né? Legal. E o Júnior Mas só uma coisinha, não deixa ele deixar de passar de falar o nome dele não, ele está escapando disso aí, falou Júnior.
Toda pessoa que tem um nome de Júnior, você pode ter certeza que ela chama de Júnior. Tem alguma coisa estranha por trás. Fala o nome aí pra eles, não vai escapar não. Então, meu nome, coitado, não foi meu pai, não. Meu pai só passou o problema. Foi minha avó, baiana. Ela teve 10 filhos, então vocês devem imaginar que por ser 10 filhos acabou a criatividade. Aí ela colocou o nome no meu pai de Ariomar, e meu pai passou essa herança para Ariomar Júnior. Só que aí minha avó, por incrível que pareça, minha avó colocou o nome no segundo filho de Ariomar. Isso que eu não entendi. Entendeu? Ela fez isso. Então, meu nome é Ariomar Abreu Correia Júnior, conhecido como Júnior Correia. Ariomar, ó. Vai lá, Fábio. Não, eu ia falar o seguinte, o Júnior abordou algo muito importante para todos nós empresários, empreendedores, que é como iniciar, né? E veja bem, tudo parte de um sonho, de um desejo, e aí hoje o empreendedor, nós aqui, que somos pessoas já com negócios sólidos e rodados, né? Parte aonde eu quero chegar. E aí vem a segunda, que é o que a empresa de vocês oportuniza para o mercado. Como chegar? Então pensa o seguinte, o empresário lá, seja um terrenista ou investidor, ele quer fazer um loteamento, mas depois desse desejo dele, ele precisa saber como fazer. Aqui é a hora de procurar realmente o que o mercado está oferecendo no produto de vocês. Então, parabéns, viu, Júnior? Parabéns, viu, Wagner? De ver essa possibilidade, que era um problema, porque nós acreditamos e sabemos, existem inúmeros empreendedores que vão se aventurar por conta própria, mas nem todos têm sucesso. E por que correr um risco se hoje no mercado tem uma empresa que oferece um produto que te dá uma garantia de entrega, uma garantia de resultado? Porque ao final das contas, todos nós somos movidos por resultados. Todos nós. Com certeza. Eu imagino que assim, vocês começaram lá em 2018, hoje, quase 5 anos depois, já deve ter gente que começou lá a aprender a fazer loteamento, que já deve ser loteador de sucesso hoje. Né? Esse cara provavelmente já subiu na curva e está já lá com uma carteira performando coisas. Exato. Isso é muito legal, assim, começar a acompanhar um pouco desse perfil de pessoas, como elas evoluem, como elas vão andando. Assim, a gente sentiu muito isso quando a gente começou a entrar com essa ideia de planejamento de produto para terceiros, para clientes. Né? Então, os clientes começaram a nos procurar por projeto, mas além de projeto, a gente planeja produto, a gente vê o que é melhor, e a gente começou a ver muito o crescimento dessas empresas que começaram a performar vendas, então é justamente isso aí, encontrando na gente uma solução de não só um desenvolvimento de projeto, mas um planejamento de produto. E daí tu começa realmente, de fato, se diferenciar em relação ao que as tuas entregas estão em relação ao mercado, e como tu está beneficiando isso. Né? Isso é muito bacana. Assim, a gente via, o cara estava começando lá, primeiro, segundo loteamento dele, e hoje é uma empresa consolidada. 3, 4 mil lotes na carteira já e com faturamento gigantesco. Isso é muito legal. Muito legal. Porque muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele pensa que ter uma ótima estratégia de marketing já vai garantir o sucesso. Mas e o produto? O produto é bom? O produto, então, justamente isso. O produto bom ajuda o marketing a ser o marketing aquele que o pessoal aplaude, né? Porque tem produto que nem o marketing resolve. Entendeu? Essa é a realidade. E aí o gestor de marketing, a pessoa que faz a gestão do marketing, às vezes passa por ser, a pessoa não é boa, não é isso, não é aquilo, mas não é. O produto é tão ruim que... O produto é ruim. E nós estamos chegando num momento, o Fábio antecipou lá o mercado, né, sobre momento, a gente passou assim, ainda estamos numa instabilidade, mas agora, vamos lá, as melancias estão começando a se acomodar dentro da carruagem. Então, a gente está começando a ver como as coisas estão indo, a gente já começando a entender um pouco mais o cenário. Não fechou os primeiros 100 dias, que são os principais desse novo governo, mas já temos aí um mês rodado e a gente já começa a entender algumas coisas que o mercado está entregando, mas uma coisa é clara, nós não estamos no momento de bonança, não estamos no momento de super crescimento econômico que qualquer um pica um negócio lá e vende lote. Mais ainda produto imobiliário se torna importante. Porque se tu não acerta o teu perfil de consumidor, se tu não gera desejo nesse cara, se o teu produto não gera uma sensação de escassez para ele comprar de fato aquilo, aquele cara vai olhar o concorrente porque o momento não, ele está no momento hoje em que ele pode escolher muitas vezes produtos. Né? Então, ainda mais em momentos de instabilidade, em momentos onde a gente não está no crescimento pleno econômico, pensar produto adequadamente, pensar o marketing adequado, conseguir fazer os teus projetos
mais profissionais possível que tu consiga, com gente mais competente possível, é fundamental para o sucesso. E ainda assim é difícil, né, Wagner? Porque empreender no Brasil ainda assim é difícil, tu faz tudo certo e daqui a pouco acontecem coisas que a gente sabe de insegurança jurídica e política, modifica o mercado e tu estava com tudo certinho e, cara, não performei talvez como eu queria. Então, é muito bom estar falando aqui de aspectos diferentes do ponto de vista do loteamento, porque se a contabilidade não estiver correta, se o marketing não estiver correta, se o mercado não foi analisado direito, se o produto não foi planejado direito, cara, tua chance de insucesso é grande. É porque o business tem um ciclo operacional grande. A curva é extensa demais, né? A curva é extensa demais. E aí é bem isso, porque, veja bem, eu ouvi uma frase um dia, né, e isso me marcou muito, né? Eu não vou me recordar agora de quem era, assim, mas a frase me marcou. O loteador tem que morrer velho. Porque assim, a curva é tão extensa, que às vezes você, só no ato do planejamento, da aprovação ali, se passa 5 anos e você nem vê. Entendeu? Porque é tanta demanda, tanta situação diferente que ocorre. E nesses momentos de calor, né, como o mercado agora está indicando que é um momento mais desafiador para a gente, questões políticas, etc., a importância de ter profissionais que realmente entendam e possam te auxiliar nisso, porque assim, em momentos de calor, né, que você vai descobrir se o seu sócio, se o seu parceiro se o seu produto é bom, entendeu? Se ele é vendável. Então assim, são situações mesmo assim, que chamam a atenção. Então essa timeline extensa, né, que deve ter originado na frase do criador, né? O loteador tem que morrer velho. Por quê? Por que será? Porque são muitas coisas são muitas etapas que você tem que vencer elas ali, e às vezes uma etapa que você queima, você regressa ao zero. Ao zero. Ao zero, porque você, enquanto as decisões são internas, enquanto está sob o controle interno das nossas empresas, é tranquilo até, entendeu? Você pegar, mexer ali e começar. E agora, quando essas decisões são impostas a você, né, e você não está preparado para receber uma imposição que é feita, que faz com que o seu business volte a estaca zero, porque a gente depende muito mais, às vezes, do órgão público, né? A gente precisa das chancelas, precisa dos licenciamentos, etc. E nesses momentos é bom você estar próximo de pessoas boas que entendam, principalmente que você tenha aí um mindset de crescimento, que você esteja aí com o seu emocional muito bom para vencer essas dificuldades aí que o business nos coloca. Então, enfim, eu penso assim que cada vez mais, né, esses cenários desafiadores aí, o mercado vai fazer uma seleção natural, né, de bons profissionais. Então, de repente, você que está do outro lado da telinha, né, que esteja aí na iminência de empreender agora, né, que esteja aí preparado para começar e tem algumas dúvidas ainda, dúvida sempre, né, todo empreendedor tem, né, 100% de dúvida, mitigar, zero risco é impossível. Mas se você tem algumas dúvidas aí do seu parceiro, se é o momento de lançar, que tipo de produto, se a sua contabilidade está legal, se o teu marketing está alinhado aí com o pessoal que planeja, que pensa a cidade, junto com o comercial, etc. Se você tem dúvida disso, é o momento de você parar, refletir, porque esse cenário que a gente está iniciando agora vai separar os homens dos meninos. Com certeza. Vou falar a visão de contabilidade, contador. Essa semana, como nós estamos atuando forte no segmento, essa semana a gente recebe empreendedores aí constantemente, seja à distância, aqueles mais longos, com distâncias mais longas, e outros que vêm até a Euro para uma reunião conosco. Aqui na nossa região tem uma cidade de Arapongas e eu recebi um empreendedor de loteamentos da cidade, que tem toda uma família aqui em Londrina, na parte cartorária, e ele é um empreendedor. E veja bem, se deslocou aqui 60, 70 quilômetros para vir conversar pessoalmente conosco. Dores, aquelas dores que, por incrível que pareça, são dores comuns
e que agora ele está com um problema de preocupação contábil. Olha lá, Wagner, o que você falou. Muitas vezes lança-se ao mercado, lança-se o produto e depois lá na frente fala, cara, preciso de contador. Aí quando ele vem procurar a solução, não tem como dar um remédio preventivo para uma doença que já está... Nossa. Pensa o seguinte, o cenário, pessoal, vocês estão ouvindo, tome cuidado de pensar em contabilidade no lançamento comercial, que automaticamente você pensa, não, só vou precisar de contador na hora que eu for vender, que lá eu vou pagar imposto. Na verdade, você tem que computar todos os custos do negócio. Por quê? A Receita Federal, ela acompanha o lucro de todas as empresas, porque ela sabe que o lucro é isento de impostos. Se você não contabiliza as suas despesas e o custo do empreendimento, e contabilizar apenas na hora da venda, você só vai ter lucro, certo? Mas é um lucro fictício. A Receita Federal está notificando. Porque nós estamos falando aqui de empresas lucro presumido, SPED contábil. Vou falar um pouco do contabilês aqui. O que é isso? Hoje, qualquer contador que administra e contabiliza uma empresa de loteamentos, ele fornece informações digitais à Receita Federal. Às vezes o empresário nem está sabendo, mas o contador está mandando declarações para a Receita Federal. Ou seja, o contador está falando, ó, o banco está saindo dinheiro e se não chegou a nota do fornecedor, a Receita fica falando, tá, contador, pagou o que aqui? Ficam pequenas janelas abertas. E aí, quando o produto vai ser lançado, o empresário, olha, eu preciso de um contador que agora eu vou tributar. E é VGB milionário, a preocupação é notória. Porém, nós executamos a tributação, porém o lucro, que é o desejo de todo player, de todo empresário, é saber assim, do lucro vai vir para a minha pessoa física, aí a contabilidade vai dar uma triste notícia. Olha, você não pode distribuir o lucro porque você não tem a mensuração de quanto você gastou fiscalmente falando. Porque não é uma conta de padeiro que eu pego lá um Excelzão, eu gastei 3 milhões aqui, contador, lança aí. Não é assim que funciona. Então, aí que eu venho a minha visão de contador, né? Que o empresário, principalmente o iniciante, aquele do primeiro empreendimento imobiliário, ele procura um profissional tardiamente. E aí fica tudo mais caro. Veja bem, ele vai pagar os mesmos impostos e não vai gozar dos mesmos benefícios de quem lá atrás procurou um contador. Então é um cenário que importante, né? Relevante. E isso, Fabião, é feito para todas as etapas, para projeto. De repente a galera tem uma dúvida aí, na época de planejamento, que, por exemplo, ele contratou uma empresa que está projetando aquilo para ele, né? Que de repente ele está comprando tão somente um know-how, o saber como ali de determinada empresa ou profissional, ou só tão somente, né? Na fase de execução mesmo do business, etc. É para toda a cadeia ali. Toda a cadeia, porque desde a parte que há o desembolso financeiro, há o registro de pagamentos e aí já tem um custo ou uma despesa contábil. Né? Então, assim, e por que isso é importante? A contabilidade ela é levada por fração, por lotes. Então, cada lote vai ter um custo daquele lote. Então, pensa o seguinte, a gente tem um custo total do empreendimento, a sua contabilidade vai fracionar esse custo pela metragem de cada lote, porque nem sempre os lotes são idênticos, Exato. E aí é atribuído contabilmente o custo de cada lote. Feito isso, na hora que vende um lote, eu tenho o lucro daquele lote. Então, se eu tenho lotes com tamanhos divergentes e preços de vendas divergentes, os lucros de cada lote são diferentes. E aí vem outra dor, que é contrato de parceria, porque eu tenho um terrenista e muitas vezes eles optam em dividir lotes no contrato. E aí eu tenho o lote A, que é do Júnior, e o B é o do Fábio. Mas a contabilidade vai distribuir o lote como? 50% cada um, ou na hora que vender o dele, o lucro da empresa vai só para ele? Essa é a lógica. Olha lá, olha o que eu estou falando. Digamos que temos um empreendimento onde eu e o Júnior somos 50-50. Só que nós acordamos que nós escolhemos os lotes. Só que no processo de venda comercial só está vendendo o lote do Júnior. Nesse momento o lucro da empresa não é 50-50. É tudo 100% do Júnior. E aí, contabilmente, lá no contrato social, eu já tenho que ter uma cláusula de distribuição desproporcional dos lucros. Que eu posso ter no contrato social. Sou sócio 50-50, mas o lucro tem que ser diferente. Porque os lotes são comercializados, não são idênticos.
Porque nós não vamos parar vendas, olha né? aí que dica, pessoal. Olha só, olha. Nós não vamos parar uma venda porque, não vou vender o lote do Júnior agora, porque agora é hora de vender o lote do Fábio. Não somos loucos. Se está saindo do Júnior, vamos vender. E aí aí começam a surgir os problemas contábeis, né? Não problemas contábeis, mas problemas societários de não ter planejado. Lá no começo, quando surgiu, olha, você tem a terra, eu tenho a infra, nosso contrato de parceria vai ser assim, vai ser por lotes ou não. Tudo isso tem que participar ali, contadores, advogados, é um conglomerado, né? A dica do Fábio assim, é muito importante, só que a gente está, claro, um dos problemas que a gente pode encontrar, o Fábio falou aqui. Só que a gente sabe que loteamento, cara, tem muito detalhe, muito probleminha, em toda a sua jornada. Só que você que está aí, que de repente já fez errado, fez nas coxas, não fez uma pesquisa de mercado, não fez contratou as pessoas erradas, confiou naquele contador amigo, naquele advogado amigo, naquele arquiteto amigo, né, naquele corretor amigo, e se lascou, fala para mim, Wagner, tem uma pergunta para você aqui. Na verdade tem duas. O cara, quando ele começa a empreender com loteamento, ele erra um monte. Quando ele termina esse loteamento, qual que é o pensamento dele? Ele larga, nunca mais quer mexer com isso, ou ele quer fazer de novo? Não que a gente está vendendo aqui uma solução ou querendo que você, né, faça errado, que lá na frente mesmo assim você vai ser premiado. Você poderia ser premiado 2, 3 vezes mais, né? Mas realmente o que eu vejo é que o negócio é tão bom que mesmo as pessoas ainda tomando alguns castigos, ela consegue chegar lá na ponta e apurar um resultado bom. Mas quando ela conhece a maneira certa de se fazer, quando ela toma esses castigos, etc., pega parceiros ou sócios complementares, etc., que começa a abrir o seu campo de visão, você fala, nossa, eu poderia ter ganhado 2x lá, né? Eu ganhei meio X, mesmo assim foi bom. E aí a pessoa acaba tendo aquele sentimento assim, cara, o próximo eu vou fazer certo, o próximo eu vou buscar ajuda. Eu vi vários testemunhos assim, e pegando um gancho lá atrás, na hora que você falou sobre, olha, eu acredito, né, o Método Lote nasceu em 2018, que hoje já tenha pessoas que estejam performando carteira. A gente tem vários testemunhos assim, espontâneos nas redes sociais de pessoas que a gente mudou a vida. Entendeu? Pessoas hoje que estão literalmente multimilionárias. Porque a gente está falando aqui de um mercado multimilionário, né? Uma vez um camarada me perguntou, Wagner, você já é milionário mexendo com loteamento? Aí eu parei para dar resposta para ele assim, eu falei, cara, milionário eu já sou antes de mexer com loteamento. Até porque milionário é só você ter 1 milhão em patrimônio, você já é milionário. Então a casa que eu morava na época já quase batia R$1 milhão, né? Mas eu disse assim para ele, esse é um mercado multimilionário. Vários dígitos aí do mercado digital que vocês usam, 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos. Então o mercado imobiliário é isso, né? E o mercado do loteamento, às vezes tu acha que tem uma margem muito grande. E muitas vezes tu tem. Só que o mercado de loteamento, diferente do mercado de incorporação, ele é um mercado que pode te deixar rico no primeiro, mas ele pode quebrar no primeiro. Tu tem o risco da carteira, tu não tem na construção. A construção tu terminou de construir, tu terminou de vender, tu recebeu, botou no bolso, tu vai para o próximo. O loteamento, tu terminou de vender, tu é o agente financiador disso. Né? Sim. Então se tu não fez o cálculo certinho, se tu não fez isso, se não calculou certo a tua exposição de caixa, quando tu vê, não, mas o meu negócio deu 30 milhões, eu gastei 15, vai me sobrar 15. Não te sobra 15. Mas eu não tenho dinheiro para contratar um grande escritório para trabalhar comigo. Cara, busca parceiro então. Busca parceiro. Busca outras formas de pensar. Segura um pouquinho. Se não tem, não faz de qualquer jeito, porque o loteamento pode te deixar rico no primeiro, mas pode te quebrar no primeiro também. Conhecimento, né, Luiz? O cara tem que buscar conhecimento, tem que estar envolvido em ambientes que proporcionam contatos, networking, pessoas melhores do que ele é. Isso é muito importante. Então, assim, aquele efeito de elástico, né, Wagner? Que a gente fala bastante. Eu falei pro Luiz hoje, a hora que a gente vinha vindo na rodovia, a gente conversou tantos assuntos pessoais, de business, e falei dessa história do elástico para ele. Entendeu? Cara, é impressionante. Então, depois que a gente vê que nos negócios isso funciona pra caramba, a gente começa a ver que na vida, nas amizades, relacionamentos. Então, assim, é super importante estar perto de pessoas que somem contigo, realmente, né?
Quero fazer uma segunda pergunta para você. Tá? É possível uma pessoa que comece a empreender com loteamentos hoje, tá? E vamos dizer que ela faça isso uma vez só, que ela chega ao final desse empreendimento ainda com cabelos na cabeça? Olha, devolveu, né? Mas não ligo mais não, esse negócio de cabelo, tô nem aí. Viu? Mas Contratando as pessoas certas. Eu estava entrevistando. E quando eu falo de pessoas certas, não é o implante capilar. Eu estava, o Andrew, você acho que não participou, você ficou de back. Agora, recentemente, teve uma consulta técnica com uma pessoa, né, um cliente, e ele aparenta ser bem jovem, assim, sabe? Só que ele está iniciando assim, o processo, não entende quase nada do negócio, foi buscar a nossa consultoria. E aí, em dado momento ali, para fazer uma descontração, né, eu olhei bem para ele assim e falei, rapaz, você é jovem, tá com cabelo ainda, então presta muito bem atenção no que eu estou te falando. Então é por isso, realmente, é de tirar os cabelos. Eu não creio que meu cabelo perdi só por isso, né? Mas às vezes a galera brinca. Mas realmente, se você não buscar, e é uma coisa até muito, uma coisa agora que vai ser polêmica. O Júnior falou de conhecimento. Com certeza, conhecimento liberta. Mas também, esse mesmo conhecimento, né, Júnior, a gente sempre debate isso, conversa e tal, que liberta, às vezes ele te atrofia. Né? Por quê? Porque às vezes você, por um conhecimento seu ali, do próprio empirismo, uma experiência sua, de loteamento de 10 anos atrás, hoje é zero. Isso, já você não consegue mais aplicar isso. Ou seja, aquilo que te trouxe até aqui, não te leva até ali. Né? Eu costumo dizer isso. Então a gente tem que estar com a cabeça muito aberta, né? Para poder se abrir a novos conhecimentos. Por isso o nome daquele evento que a gente faz anualmente, que agora está indo para o terceiro, um evento super assertivo, que é o Lote Club Evolution, a gente ficou pensando, Júnior, quando a gente foi discutir o nome do evento, nessa situação. A gente precisa estar evoluindo, buscando, e, por exemplo, a área do Fábio. Né, uma área que toda hora está mudando uma regra. Você imagina se o cara ficar lá engessado, não estudar. Então, assim, acho que de todas as faculdades aqui que envolve o business, loteamento, a parte da arquitetura, urbanismo, engenharia, todo mundo tem que estar estudando. Mas esses caras aqui tem que estar todo dia dormindo, lendo, olhando, noticiário que às vezes a gente não quer escutar, ver, para não se decepcionar com certas coisas, para não contaminar. Esses caras têm que estar com a notícia quente, porque a todo momento está mudando uma regra do jogo, um regramento tributário, fiscal, etc. Então, ou seja, como que a gente consegue construir algo novo se você não estiver aberto ao novo? Então eu vejo, às vezes, tem muitas pessoas que têm paradigmas, né? Porque assim, você vê isso assim, nos cursos, nas palestras, nos workshops, nos bate-papo, trocando ideia, pessoas que querem se aproximar da gente às vezes, e o cara chega com a ideia pré-fixada e às vezes até brinca e fala, mas por que esse cara me pagou para falar comigo? Ou por que esse cara veio atrás de mim? Ele já sabe tudo, pô. Entendeu? E por quê? Porque não está aberto ao novo, quando você fala alguma coisa. E é nesses momentos que quando você, por exemplo, eu já fui em cursos às vezes, palestras, etc., ou em reuniões com os parceiros, com os sócios, e o cara está falando aquilo que eu já sei, daqui a pouco ele, pá, puf, eu pego, eu falo, nossa, virou a chavinha, entendeu? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar muito sobre essa questão do conhecimento, disso que você está falando, porque assim, adquirir conhecimento não é assim, agora eu tenho conhecimento suficiente para ser o cara que vai fazer o produto, para o cara que vai licenciar, para o cara que vai fazer isso. Eu tenho que ter conhecimento suficiente para saber que eu preciso de um cara que nem o Fábio, eu preciso de um cara que nem o Júnior, eu preciso de um cara que nem o Wagner. Então, assim, à medida que a gente tenta, vou buscar conhecimento para centralizar para eu fazer sozinho, cara, esquece. Nós estamos batendo papo aqui também sobre networking, nós somos resultado dessa mesa aqui de um networking que aconteceu, vocês já um pouco antes, mas da minha, falar um pouquinho do meu relato, de um hall de hotel, que é num evento de 2 anos e meio atrás, em que um amigo nosso em comum nos apresentou e a gente tomou uma cerveja junto. Verdade. E assim, o Wagner e eu nos conhecemos dessa forma. Eu não conheci o Wagner das redes. Eu agora, graças a ele e o Júnior, eu estou começando a ser um pouquinho mais ativo, mas eu nunca fui uma pessoa muito ativa em redes sociais. Então eu não conhecia o Wagner, não sabia que o Wagner era, não sabia que o Wagner dava cursos. Mas de repente a gente sentou na mesa, quem tu é, não sei o que, que legal, não sei o que.
Passamos o evento todo junto, batendo papo, isso voltou, conversei com o Júnior logo depois, que me apresentou, e hoje nós estamos fazendo empreendimentos aí enormes juntos. E hoje nós estamos criando soluções para o mercado muito bacanas. E da mesma forma isso surge de outra, muito provavelmente surge de um network com o Fábio, que era teu contador em alguma coisa, agora vocês são sócios no negócio. E acho que as coisas surgem muito assim, sabe? Eu acho que esteja perto de pessoas que são melhores do que tu. Tem um ditado que eu acredito muito nisso, que é o seguinte: se tu é a pessoa mais inteligente da mesa, levanta e vai embora. Tu tem que estar num ambiente em que as pessoas estão te agregando alguma coisa. Tu tem que estar num ambiente em que as pessoas estão te trazendo coisas novas e vão te agregar de alguma forma. Seja durante 1 minuto de uma conversa de meia hora, mas isso precisa acontecer. E acho que isso faz com que a gente consiga saber mais, não só sobre loteamento, mas sobre empreendedorismo, sobre outros negócios que vão ser fundamentais na tua vida, inclusive até a vida pessoal da gente. Acho que isso é um reflexo muito direto disso, assim, né? Então, acho que esse é o ponto que vai fazer com que quem está começando no loteamento, quem quer dar uma virada no loteamento, cara, eu estou fazendo loteamento, mas eu consigo fazer sempre um loteamentozinho de 40, 50 lotes, não estou conseguindo mudar a curva. Cara, talvez você tenha que sair um pouco da tua visão daquilo. Escuta outras visões, traga outras visões junto. Divida um pouco aquele negócio, aprenda com aquilo. Isso é a melhor coisa que tem. É a partilha, né, Luiz? Uma das melhores maneiras de tu conseguir aprender algo é dividindo sobre aquilo com alguém. Então, acho que isso tem um poder muito forte na maneira em que a gente faz negócios, na maneira em que a gente pensa a nossa vida. E nós somos muito resultados disso, assim, resultado do conhecimento que a gente busca, mas também resultado de saber que se eu adquirir um conhecimento, eu não tenho condições suficientes para saber sobre RET ou sobre tributação como o Fábio. Mas eu preciso saber um pouquinho disso porque eu estou no business. Mas com ele é o especialista para me dizer, cara, o caminho é esse, ou esse. Qual que tu vai escolher? Eu vou escolher esse. Então tu tá me orientando e eu estou tomando a decisão. Acho que muitas coisas têm que partir para esse sentido, assim. Boa, com certeza. E, sim, rapidamente aqui para corroborar com isso. Eu vejo, às vezes, as pessoas perguntam assim, como surgiu essa história aí do método lote, como você se conectou com determinadas pessoas? Veja bem, eu acho que a gente tem que ser interessante, né, e não interesseiro. O primeiro curso do método lote tinha um modo que eu falava isso em 2018. Hoje já estou vendo isso como frase de efeito aí por muitas pessoas do mercado digital, principalmente. Mas a frase não é minha, não. Eu estava lendo eu vi aquilo interessante e coloquei ali. Mas em 2018 eu já pregava isso dentro dos cursos. Talvez você que está do outro lado da telinha já tenha ouvido eu falar isso dentro dos cursos. Seja interessante e não interesseiro. Né? Busque conhecimento, busque pessoas complementares. Esteja em locais, assim como o Luiz falou, que você não seja o mais inteligente da lei. Porque ali não vai te somar mais nada. Entendeu? Então você tem que estar em locais que pelo menos estejam no mesmo level que você, no mesmo nível, tá? E com pessoas acima. E assim como o Luiz muito bem colocou, foi sensacional. Uma conversa de meia hora, assim, 1 minuto, o cara falou algo que girou para você, é isso. Entendeu? É isso. Porque senão você vai ser interpretado mal também, né? E pegando um gancho no network aqui, daquela pessoa sugadora de energia, só vem a nós, vosso reino nada, entendeu? Então, assim, eu tenho dificuldade para lidar com esse tipo de pessoa. Eu tenho dificuldade de que as pessoas chegam em mim para fazer network, já me perguntando, me falando um monte de coisa. Porra, cara, como assim, pô? Entendeu? Vira as costas. O que aconteceu aqui, num saguão lá de hotel, lá num hall de hotel, foi assim, um aluno meu, um ex-aluno meu, que foi num curso meu, salvo engano, em Brasília. Diga-se passagem, um abraço para você, meu amigão, você sabe quem é você, não quero te expor aqui, né? Amigo nosso. Amigo nosso. E uma pessoa sensacional, mas a língua coçou, é o Vinícius. Vinícius, o cara 10 demais. E assim, ele me aproximou do Luiz, entendeu? E do nada, assim, foi uma situação que foi um network normal, fulano aqui, fulano ali e tal, tudo bem, começamos a conversar até sobre outros assuntos, fomos falar do evento, depois íamos nos reunir com os amigos lá, etc. E aí eu vi a solução dele, que ele trouxe para o mercado.
achei interessante aquilo, né? E aí a gente foi conversar depois, falei, ó, tem umas áreas que a gente de repente podia trocar uma ideia, etc, tal. E assim as coisas foram naturalmente até a gente fechar o primeiro negócio junto. E se tornamos sócios. Se tornamos sócios assim, complementares. Então existe hoje a Sólido, que é uma empresa já consolidada há décadas, né? Tem aí a Urubia, que é uma startup que presta serviço hoje para a gente, da Lote Sólido. Hoje a gente tem uma empresa de desenvolvimento urbano. Mas são todos os negócios que a gente é sócio? Não. Entendeu? Não todos os negócios. A gente somos complementares. Entendeu? Mas a gente tem assim uma linha muito didática de tratar as coisas, etc. E é bem por aí. Então, se você não tem aquela predisposição já de, deixa eu ver o que eu consigo pegar desse cara. Não, cara, primeiro, o que eu posso somar com esse cara? Se você pensar assim, você vai ver que o negócio, entendeu? Porque é uma via de mão dupla. Uma hora a roda vai girar, vai acertar você. E assim foi com o Fábio. Fábio e o Júnior tem grau parentesco e tal. Eu já fui sócio do Júnior antes, né, como ele falou, em 2018 lá atrás, etc. E permanecemos como sócios. E depois, o Fábio, a gente só se via na cidade. Né? Ficamos morando na mesma cidade por durante, sei lá, 40 e poucos anos, para não revelar a nossa idade. E 40 já jogou o canela. E aí depois que a gente foi ter uma amizade, depois que a gente foi ter negócio, e hoje a gente tem uma empresa. Olha só como é que o negócio evoluiu, junto com um sócio dele, que não pôde estar presente com a gente, deu um probleminha técnico na voz dele. Mas, enfim, a gente criou uma empresa que chama Recebe Lote. Olha só, que é uma empresa que cuida dessa parte de carteira de recebível, gestão, etc. Então, é assim, então tem que estar... E aí o que aconteceu? O que foi interessante para mim no Fábio? A gente já tinha um relacionamento, migrei 2 empresas minhas para o escritório dele por competência, e aí depois a gente foi vendo que aquela situação a gente poderia se complementar. E aí eu vou querer estudar contabilidade? Vou nada, você tá maluco. Entendeu? Eu preciso entender o básico ali, ter pessoas que possam me auxiliar, assim como o Luiz falou. Entenda o básico, conceitual. Agora, eu aproveito aqui, eu encurto um espaço. Quantos anos você ficou na universidade, Fábio? Virou até professor? 4 anos, mais alguns dias aí de experiência profissional. Exato. Hoje de manhã, conversando com um empresário, e essa empresária, ela falou justamente esse diálogo nosso aqui. Ela falou, durante muito tempo na minha fase de empresário, eu tentei centralizar e tudo era eu que fazia, financeiro, comercial, e aí o negócio não ia. Sabe aquele negócio que tá, mas não tá? Aí de 1 ano e meio para cá, ela procurou um sócio com uma habilidade mais de controle administrativo e vendas, e ela ficou na gestão de pessoas. Em 1 ano e meio, ela simplesmente já está vendo a compra de uma segunda unidade. Estamos falando de uma empresa de franquias. Então veja como colide o que nós estamos falando aqui. Que realmente, porque nós não temos todas as habilidades. Dificilmente você vai ser um cara, para quem acompanha os métodos de comportamento humano, atender as 4 situações. Conforme, não conforme, aí vai, dominante. Então dificilmente você vai atingir todos os níveis. Então, quando você tem um sócio, ou você tem dentro da sua empresa um líder, um diretor, alguém de confiança, e ele tem uma habilidade que supre seu ponto fraco, talvez é o ponto para você ter sucesso. E contratar um fornecedor da mesma forma. Né? O Júnior falou assim, às vezes, e eu vejo isso, às vezes o empresário, o empreendedor de loteamento, ele já tem um contador que ele já é um empresário de algum negócio. Mas às vezes ele procura esse contador pela sua confiança, proximidade, mas o contador ele é o generalista. Ele achou aquele cara por conveniência, não por habilidade. Exato. E aí nas primeiras dores, aí o profissional do outro lado fala, olha, eu não consigo te responder. Aí bate atrás do especialista. E aí é onde eu falo que às vezes chega aqui tardiamente. Né? Então é esses cuidados que tem que ter, porque é um negócio que tem uma rentabilidade. Então, Fábio, você falou uma coisa muito importante aí. A gente tem uma experiência muito boa, né, Wagner, com relacionamento com pessoas que entraram dentro do nosso network e saíram, né? E a gente teve um aprendizado muito grande mesmo. O que eu quero levantar aqui para todo mundo, né, da mesa é assim: a gente sabe que, para a pessoa que está assistindo aqui, como que eu vou ser interessante para alguém? Pelas minhas habilidades, pelo que eu posso servir, que eu posso ser útil,
Legal. Mas a gente sabe que network vai muito além disso. Você começa a se relacionar com essa pessoa e você começa, a partir de agora, Fabião, legal, você é o meu contador, um exemplo aqui. Ótimo, vamos trabalhar junto. Beleza. Começa a trabalhar junto, aí começa um outro caminho. Que é o quê? Trato diário, semanal, enfim, relação, negócio, dinheiro, entre outras coisas. No ponto de vista de vocês, de cada um que está aqui, qual seria, assim, a característica principal de uma pessoa que você convidaria, chamaria para ser o sócio seu do negócio, além do que ele te oferece como solução, como acréscimo aí ao teu negócio? Boa pergunta. Porque a gente sabe, cara, como que é relacionamento. Mas eu queria ver de vocês, por exemplo, a gente tem uma questão muito forte, até vou citar a palavra que seria ideal para nós, né? Além de, claro, ser útil um para o outro, mas confiança. Eu acho que essa é a palavra que eu acho que é fundamental. Aí eu queria ver do Luiz, do Wagner, porque temos sociedades aqui dentro dessa mesa, né? Se for para passar essa dica para quem está ali ouvindo, o que a pessoa pode procurar dentro de perfis para chamar, vem cá, vamos trabalhar junto, vamos ser sócios. Eu acho que a gente pode ir falando de algumas coisas, mas eu me lembrei de uma que para mim é super importante e que eu acho que deve ser importante para todo mundo e que as pessoas muitas vezes negligenciam ou não dão muita bola para isso, mas isso é fundamental, que é propósito em comum. Primeiro de tudo, saiba qual é o teu propósito de vida, teu propósito profissional, teu propósito pessoal. Depois, saiba qual é o teu propósito de negócio. E veja se tem um alinhamento com outra pessoa que tem um propósito parecido ou que o propósito dessa pessoa complemente de uma maneira adequada aquele teu propósito. Porque primeiro de tudo, tu vai começar um negócio, seja um loteamento, seja o que for, se tu não tiver um propósito, cara, esse negócio tende a ser 1 ou 2 ou não ir adiante. Se vocês não tiverem propósitos comuns, eu poderia estar falando de um monte de coisa, porque tem afinidade, tem um monte de coisa, tem perfis complementares, mas assim, vocês têm que ter propósitos semelhantes. Eu tenho que ser tão ambicioso quanto o meu sócio. A gente tem que querer chegar em lugares que a gente almeja. Boa. A gente precisa identificar o tipo de legado que eu quero deixar profissional, o legado social, o legado econômico para minha família. Então, assim, isso é comum? Cara, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Tudo bem, isso é comigo. Assim, depois, cara, 50% do meu dinheiro eu vou doar para filantropia. Isso não tem nada a ver com o meu sócio. Ok, isso é um propósito pessoal que a empresa vai conseguir me proporcionar. Mas a gente está alinhado com o propósito, então acho que isso eu penso muito. E isso não é uma coisa que tu precisa chegar e discutir. Cara, qual é o teu propósito? Isso tu pode sentir. Eu não perguntei, não sei se eu já perguntei isso pro Wagner, apesar de que a gente já falou sobre propósito algumas vezes. Mas isso tu sente, isso tu entende, tu tá olhando pro cara e tá vendo, cara, esse cara tá mirando lá, eu tô mirando lá também. Esse cara pensa nisso, eu penso também. Esse cara tá pensando só em picotar lote, eu quero fazer alguma coisa mais do que picotar lote. Cara, vocês prestem atenção pode saber que aí vai ter um ruído no lote de momento. nós, hein, pessoal? Entendeu? A gente até pega algumas coisas para apagar incêndio se o controle está sobre a gente, mas o nosso conceito realmente, por isso que eu me uni com um arquiteto urbanista, uma pessoa que pensa produto, tem uma equipe sensacional lá, porque eu odeio aquela história só de picar lote. Pode ser por classe C, D, E, a gente tem que ter diferencial, a gente tem que entregar um legado. Pessoas irão usar aquilo, entendeu? Então eu tenho uma certa dificuldade de pessoas que só pensam no dinheiro. Claro, dinheiro, resultado. Toda empresa, para ela ser ética com ela mesma, ela tem que ter resultado. Nós somos empresários, mas são esses propósitos aí. Então, muitas pessoas tentam se aproximar de mim com uma conversinha, não sei o quê. Meu, não quero, não dá, porque não tem um propósito semelhante ao meu. Entendeu? Não vou dizer que um loteamento ou outro que eu fiz, alguém que já me conhece mais aprofunda, mas não é isso. Entendeu? A gente tem sim que pensar e melhorar essas situações aí, entendeu? E agora é um desafio imenso, né? Porque a régua está cada vez mais alta, está cada vez mais complicado de fazer e a gente tem que ficar se reinventando. Então tem muitas coisas ali que a gente não negocia, como por exemplo, picar por picar, entendeu? Eu sei que muitas coisas daqui para frente agora vai ter que estar muito oferidinho, o custo tá ali, mas eu não vou dormir de noite se eu não conseguir entregar alguma coisa de diferente daquilo, entendeu? Por mais que esteja ali, então
Isso é propósito. Loteamento, cara, pensa um pouquinho. Eu vou fazer loteamento para fazer dinheiro e botar no meu bolso. Sim, mas olha a tua responsabilidade. Tu está fazendo uma ampliação urbana que... Nossa, vai ficar por quanto tempo? Um século depois as pessoas não estão usando aquilo. Um século depois. Imagina. Os teus filhos já morreram. É. Então, assim, a gente precisa ter uma consciência de que o loteamento, uma consciência mínima. Eu não estou dizendo assim, cara, não, agora a partir de agora nós vamos fazer grandes urbanizações, vamos transformar o Brasil na Europa. Não tem nada a ver com isso. Né? Estamos falando. Mas assim, cara, eu preciso pensar um pouquinho no que eu vou deixar ali. E isso não é dizer simplesmente, cara, eu vou cortar lucro. Não, isso é dizer o seguinte, eu estou deixando legado, isso vai ser o meu cartão de visita para eu fazer o próximo. Porque certamente isso vai te diferenciar na hora que aquele outro dono de área procurar tu, ou aquele outro que só picotou lote, e vai dizer, não, cara, para minha área, que eu ganhei do meu pai e que eu quero fazer alguma coisa, esse cara aqui faz melhor. Então isso também é diferencial de negócio. É porque você acaba gerando a recorrência para o seu futuro cliente, né? Se você faz um empreendimento de sucesso e entrega tudo com qualidade, vai propagar que a hora que você tiver um segundo lançamento, olha, pode ir que ele é ponta firme, ele entrega. Exato. Ou seja, o marketing fez o papel dele de trazer, mas se o produto não for bom, exato. Não vai gerar recorrência. Fabião, mas continuando nisso aí que é polêmico, e o Júnior, nossa, hoje está inspiradíssimo. O que assim, porque nós somos sócios, agora eu fiquei curioso em saber. Mas eu acho que o Luiz ele já foi campeão, já vou dar o troféu. Ele já foi num negócio assim que ele foi bem pautado e abrangente na colocação dele. Eu digo porque comigo e com o Francisco, que é meu sócio, nós somos assim, né? Muitas vezes a gente tem ideias distintas, que são de pessoas diferentes, trazemos para uma reunião de negócio. Então pensa o seguinte, são 2 sócios e um empreendimento. E de repente em determinado momento nós temos que tomar uma decisão aqui. Vamos promover promoção de venda ou não? Decisões e estratégias do business. Os 2 sócios têm que partilhar do objetivo. Esse comprometimento não com a pessoa física sócio, mas comprometimento com o CNPJ. Porque lá na frente, na verdade, é isso que fica, né? É a empresa. Então, eu acredito nisso também, viu, Luiz? Temos vários pontos de confiança, que são situações assim que ocorrem muito. Poxa, eu estou lá no operacional, eu que estou no chão de fábrica, lá na terra, vendo passar galeria e tudo mais, o outro só colocou dinheiro, é meu sócio. Mas tá, e lá atrás você não tinha dinheiro e só tinha uma boa ideia? Será que... Calma, então também tem que ter a sandalinha da humildade e tudo mais, né? Então, e ver no seu parceiro o que ele está somando para o CNPJ, para o negócio de vocês. Para o negócio de vocês. Bom, para não ficar sem resposta, né, e compactuo de tudo, e para também não dizer assim que não estou falando nada de diferente, né? Não fica aquele negócio, né? Os caras... Eu assim, obviamente, complementar uma habilidade que eu não tenho ou que eu tenha deficiência. Ponto. Questão de confiança, a ética e a moral são coisas que são até interpretadas de forma diferente, mas assim, você confiar na pessoa, eu acho que é a base de tudo ali, né? Mas, quem é meu sócio aqui sabe, vou falar um segredinho, uma coisa que eu olho muito nisso aí e ajusto logo as primeiras, todas aqui que vocês sabem. Eu gosto de pessoas que realmente me tratam vamos dizer assim, como importante, entendeu? Então assim, às vezes a pessoa pode ter habilidade complementar, pode ser uma pessoa de confiança e tal, mas eu preciso ter essa confiança. Então eu vou dar exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho tratado entre eles aqui, os meus parceiros. Cara, eu vou chamar você, vou te dar um bom dia. Se você vir com o assunto direto de mim, eu vou corrigir você na hora. Até você falar bom dia pra mim, porque senão eu não vou falar com você mais. Outra coisa, eu te liguei e você me atende. Vocês sabem? Me atende. Ele não está mentindo, não. Não tá mentindo. Real. Porque assim, tudo que eu exijo, eu faço de contrapartida. Lógico, não dá para atender na hora. Por exemplo, se alguém ligar agora um sócio meu, vamos imaginar que o Chico, que está atrás, que é sócio meu aqui também, me ligar, eu não vou poder atender, eu estou aqui, né? Mas logo depois eu já tenho que dar um feedback. Porque isso gera importância, a relevância, porque senão vai acostumando, ficar naquela situação, e aí vai atrapalhar no relacionamento
da sociedade. Então, assim, é o respeito, né, acima de tudo, é a importância que o sócio dá. Porque uma vez eu tive eu não era sócio dessa pessoa, mas eu praticamente era um sócio dele, que eu cuidava de resolver os problemas dele, né? E era bem remunerado por isso, mas eu não conseguia alcançar ele. Eu ia na empresa dele, ele era uma pessoa muito atarefada, etc, etc, e teve vezes que eu cheguei a ficar 3 horas esperando ele, porque realmente era uma decisão que eu não poderia tomar, e precisava daquilo, e cara, era assim que acontecia. Então, assim, uma das primeiras coisas eu vejo, você vai se tornar meu sócio, você tem tempo para ser meu sócio? Entendeu? Como é que é essa relação nossa aí? A gente tem que ter tempo, né, para a sociedade. Então, uma das coisas que também, tá, se você aí estiver na iminência de virar sócio com alguém, além de tudo que eles falaram, é essa importância que o seu sócio vai trazer para você. Porque às vezes dentro de uma sociedade, como o Fábio colocou, talvez você é dono de todas as habilidades ali que o business necessita. E a pessoa é aquela pessoa que vai assinar o cheque, que também é importante. O dinheiro em dado momento vai precisar ser ativado. Mas porque ela é dona do dinheiro, ela é melhor que você, ou não tem tempo para falar com você, ferrou, pô. Ferrou, entendeu? Então essas tratativas é importante que se alinhem no começo. Lógico que você vai chegar na tua namorada, por exemplo, que é um casamento, é um relacionamento, né? Você vai chegar para conhecer uma menina e vai falar para ela assim, ó, vai ser assim, 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 assim. Já vai assustar. Ou então você vai vendo ali no começo, tal, nos primeiros relacionamentos. Se tiver alguma coisa, pontua. E se for uma coisa que a pessoa não consegue mesmo, para mim, é linha de corte. Essa parte aí, entendeu? É isso. Né, iluminado? Com as perguntas polêmicas. Mandar uma para ele daqui a pouco, né? É verdade, é isso aí. Mas dando sequência aqui, que a gente falar do que a gente gosta e falar de coisas. Por exemplo, falar do que a gente gosta, do que a gente ama, dentro de um ambiente respeitoso, um ambiente gostoso. O tempo passa e a gente nem vê. Então a gente está aqui já há um tempo e a gente quer, partindo agora para o encerramento, e eu vou puxar esse gancho para o encerramento aí, e agora daqui para frente a gente vai começar, principalmente o Wagner Alves de Oliveira lá no YouTube, eu vos falo, a gente vai começar a trazer mais essas entrevistas, esses podcasts, para vocês que nos ouvem, nos veem agora nesse momento. A gente está trazendo um pouco da nossa rotina também, um conteúdo mais descontraído. Não vamos nos esquecer de trazer conteúdos técnicos, práticos, né? Tipo, a gente fez uma live uma vez, bateu recorde, porque o pessoal fica ali naquele negócio, eu quero saber só sobre a parte fiscal, tributária, societária, etc. Às vezes a gente fala de urbanismo, mas não, a gente, além disso, a gente também quer trazer um pouco do nosso dia a dia, trazer um pouco das nossas experiências, então vai ter sempre um conteúdo aí para vocês. Nas nossas redes foi um combinado nosso aqui de coisas mais assim, rotineiras mesmo, né, Luiz? Coisas mais assim do dia a dia. Então, pegando um gancho aqui para a gente entrar na parte final aqui desse nosso encontro, tá? Eu quero já fazer uma provocação para meus amigos aqui, né, e sócios, sobre as perspectivas deles e eles deixarem uma consideração final, cada um de vocês aqui, sobre tudo que a gente falou, mas sobre business, sobre negócio. Porque você está do outro lado aí, que ligou por algum motivo ou outro, viu a gente agora aqui, né? E deve estar pensando, o que esses caras estão mesmo realmente projetando para esse futuro, né? Porque de repente você está no início, está no planejamento, de repente você está ainda pensando. A gente recebe muita provocação de pessoas que estão com dinheiro para ativar em projetos nossos, né? Hoje mesmo a gente estava falando, conversando, é um licenciado do método lógico Wagner, tem uma persona que está aí com 5 milhas para ativar. Tem alguma coisa? Eu falei, calma aí que a gente já está, né, na fase aí de empacotamento desse produto, né, Luiz? Para poder colocar no mercado. Então tem sim alguns cenários novos aí que a gente tem projetado. Para quem está do outro lado da telinha que quer ativar em projetos com a gente está aí hoje com uma capilaridade imensa, isso falando aí da equipe Lote como um todo, tá? E as empresas que se complementam. Então a gente tem a Lote Sólido Desenvolvimento Urbano, onde a gente contratado, é chamado para ser sócio, para ser parceiro, para ativar junto, para fazer o negócio acontecer. Então tem muitas pessoas que às vezes param e perguntam, Wagner, quais são os projetos novos? O que iremos fazer? Eventos, feiras, cursos, workshop, tem negócio para colocar dinheiro, podemos ser sócios, pode cuidar da minha terra, pode administrar, pode fazer isso, aquilo. Então, dentro de tudo essa salada que eu coloquei aqui agora, eu vou pedir para que eles, né, complementem isso e
dê aí o recado deles para vocês, para esse ano desafiador, para os próximos também, dentro desse nosso horizonte, que realmente é o mercado imobiliário, especificamente nós aqui, parcelamento do solo, onde tudo, onde dá origem a tudo, né? Então, vamos lá, Luiz, vai para as considerações finais aí e a sua visão do nosso negócio junto, mas também da Urbia, né? Outros negócios que você tem aí. Como é que você está vendo tudo isso? A gente aproveita sempre neste ano, claro, que é o momento, final de ano neste ano, o momento que a gente reflete, né? A gente para ver, tá, e aí, como é que vai ser meu ano? Como é que vão ser meus próximos 2 anos, 3 anos, 5 anos? E a gente, dentro do Grupo Sólido, da Urbia, da Lote Sólido, a gente está buscando, primeiro, a gente já vinha dentro do Grupo Sólido escalando o negócio. Então, isso é uma coisa que a gente já tinha. A Urbia veio muito para isso, para nos dar escala. Eu falei antes de 200 mil lotes que a gente planejou em 2 anos. Muito provavelmente isso é um recorde nacional. Se tivesse como medir isso, assim, porque eu não sei se alguém já fez isso. E o nosso objetivo é muito esse, é conseguir dar escala, porque hoje a gente está dando escala, hoje nós conseguimos ter atuação nacional, então a gente quer dar escala dos nossos negócios e a gente quer abrir novas portas de possibilidades de negócio. Então a gente está muito aberto a que esses negócios cheguem em convites de parceria, em apresentações diárias para desenvolvimento, em prestação de serviço, em sociedade. Então, eu acho que a ideia é o seguinte: cada vez mais eu entendo que nós precisamos estar num ambiente em que a gente tenha troca, que nós temos parceiros locais com suas responsabilidades e que isso permita com que a gente consiga dar escala nos nossos negócios, fazendo negócios melhores e maiores. Então, a gente está com um plano muito ambicioso, eu e tu temos esse plano. Eu tenho isso dentro do Grupo Sólido também, para que a gente continue esse processo de expansão e consiga fechar negócios cada vez melhores e maiores. Então, assim, recado para a audiência tem algum negócio bom, quer conversar com a gente a respeito, seja para prestar um serviço, seja para fazermos mentoria, ou seja para sermos parceiros, nós vamos ouvir. A gente hoje está com uma equipe para isso, porque a gente acredita muito que a gente pode agregar muito e nós temos um baita time para isso aí. Então, cada vez mais vocês conhecem aí nos canais do Wagner esse time foda que está em volta da gente, então, seja de contabilidade, seja de marketing, seja de ambiental, seja de licenciamento, seja jurídico. Então, a gente hoje entende que nós conseguimos, dentro do negócio do loteamento, estar com uma equipe completa e com parceiros muito estruturados para conseguir atender qualquer tipo de negócio. A gente tem muito disso. E meu recado final, eu queria falar de um caso que aconteceu com a gente e que tem muito a ver com o poder do network. Nós falamos um pouco aqui que nós somos fruto do poder do network. Nós tomamos uma decisão no Grupo Sólido, está fazendo 1 ano agora, de sair da sede que nós estávamos. Nós estávamos numa sede própria, numa das principais avenidas de Porto Alegre, 3 andares, mais um andar de sala de reuniões. E a gente viu que, principalmente com a Urbia, nós somos uma empresa jovem, talvez eu seja o mais velho da empresa toda. A gente tem uma equipe muito jovem lá dentro. Assim. E principalmente por causa da startup, a gente renovou muito isso. A gente sabe que tem uma pegada de uma galera jovem ligada à tecnologia aí que pensa e precisa de coisas um pouco diferentes. E a gente tomou uma decisão: vamos sair da nossa sede própria, numa das principais avenidas, um endereço que todo mundo olhava assim, cara, que legal esse endereço aí. Abertura para rua, jardim, fonte com peixinho nadando, era muito legal a nossa sede. Para ir para um espaço que é um hub de tecnologia e de inovação de Porto Alegre, Instituto Caldeira, um dos maiores hubs de inovação do Brasil. Sensacional, só interrompendo um pouco. Conheceu lá, né? Emocionante. Se você não conhece o Instituto Caldeira, vá lá e já aproveite e faça uma visita. Fica o convite para uma visita lá para a gente. E, cara, mas nós vamos sair de de 400 metros quadrados que nós temos hoje aqui para uma sala que custa, para uma sala menor do que isso, muito mais cara. Porque até aqui, que é própria, aqui nós temos que pagar aluguel, não existe modelo de compra de sala dentro do hub de inovação. Na medida que a gente foi lá e visitou, a gente viu, cara, nós queremos vir para cá. E nós fomos, fizemos o investimento,
fizemos uma sala que ficou muito legal, temos o nosso espaço lá, sala de reuniões, sala de podcast, criamos um ambiente com uma cultura empresarial que a gente queria levar para a nossa equipe, para que todo mundo estivesse engajado com aquele propósito que eu falei antes, que é um propósito em comum da nossa empresa. E no primeiro mês a gente descobriu uma empresa que ficava na nossa frente, porta a porta, que era um negócio complementar à Urbia. No mês seguinte, um cara bateu na minha porta. Quântico, né? No mês seguinte, um cara bateu na minha porta, eu olhei aquele cara lá. Ele, sou fulano de tal, não vou falar o nome dele. Queria falar com o diretor comercial da empresa. Coincidentemente, esse deu que tinha aberto a porta. Eu disse, não, cara, entra aí, quem tu é? Não. Fechamos com ele um projeto de revitalização, que vai ser o maior projeto de revitalização privada, que não tem nada a ver com o público, da cidade de Porto Alegre. O cara é de uma família que era proprietária de 4 quarteirões do distrito onde nós estamos lá, e eles precisavam remodelar e reformar aquilo. Um retrofit ali da tua frente. Isso porque nós estávamos no lugar certo. Exato. Então o networking é procurar as pessoas certas, estar nos lugares certos, procurar condições que isso aconteça. Pega a visão aí. E os hubs de tecnologia, que hoje a gente está vendo que tem tudo que é cidade, vocês agora estão no hub bacana também, isso faz com que tu tenha contatos, que tu complemente negócios. Esteja próximo de feiras, esteja próximo de congressos, esteja próximo de eventos, conheça pessoas, porque isso vai trazer coisas. Com a gente viu isso acontecer na prática. Eu brinco que o meu sócio tinha muita dúvida, assim, vamos, não vamos? Depois ele chegou uma hora, não, vamos para lá. Daí eu falei para ele, viu, Juliano, meu sócio da Soli, nós somos em 2 sócios dentro do grupo Soli, a Urbia nós temos mais o Pedro e o Eduardo. E a gente veio para cá porque parecia muito caro, né? Imagina fazer um investimento de remobilização de uma sede completamente nova. Tá paga a sede. Tá paga a sede, porque só esse tipo de contato, esse tipo de relacionamento criado, essas oportunidades que a nossa vitrine se abriu para o mercado, já que a gente estava no lugar certo, são bastante importantes. Então, assim, confie no network, mas faça um network com sabedoria em cima daquilo que vai fazer sentido para o teu negócio. Acho que é um pouquinho esse do meu recado final. Foi uma mensagem E acreditar, Luiz. Acreditar pouco, né? Mas é a intuição. Eu tenho a intuição, né? Muitos falam assim, poxa, mas cara, tudo que você faz, você põe a mão, você transforma em ouro. Não é isso. Você trabalhou pra caramba pra transformar aquilo em ouro. Você falou de alguma coisa aí, Fábio, que você, desde quando eu te conhecia ali, que a gente já conhecia em vista, mas uma coisa que me chama a atenção em você é que você também tem esse outro lado aí. Você falou, foi quântico o negócio. Se você puder, finaliza aí essa sua perspectiva para o ano e mandando um recado também, mas com relação a isso também, porque assim, a gente tem, pessoal, a gente é muito guiado, né, pelos 5 sentidos, vamos dizer, sensoriais, né, olfato, visão, paladar, tato, audição, né, mas a gente esquece que a gente tem faculdades mentais, né, e isso que aconteceu com o Luiz é um desenvolvimento das faculdades mentais, uma delas é a intuição, percepção, imaginação, dentre outras. E eu sei que você tem esse lado aí também de estudar, estudou Napoleão Hill, estuda outros livros, é uma pessoa que realmente pode falar um pouco mais com propriedade, e aí você pega o gancho nisso aí. E é primo do Júnior. Não, isso é mais importante. E quer saber? Legal, Sócio do Francisco. Sócio do Francisco. Mas assim, essa parte realmente eu acredito muito porque faz sentido pra mim, porque comigo aconteceu e deu certo. Dá certo. Dá certo, comigo também, cara. Comigo dá certo. Sempre falei, batia nessa tecla com o Júnior lá na empresa. A gente vai chegar, cara. A gente vai, eu não tenho plano B. Se não der certo o A, vamos construir. Vamos construir outro A. Né? A Euro Contábil tem 18 anos de surgimento. De operação, 15 para 16 anos, que ela surgiu no CNPJ, nós tínhamos um compromisso em paralelo, depois nós viemos focados no negócio. Mas 18 anos. Eu e o Francisco, desde 9 metros quadrados, sempre falamos, nós vamos ser os maiores de Londrina, da região, do Brasil. Se eu sair de fora e pegar meu profissional de 13 anos de casa, ela participou de diversas reuniões de empresa, que eu falei, cara, vamos que nós vamos ser os maiores. E nós chegamos lá. E hoje, quantos pavimentos aqui, Fábio? Hoje nós estamos em um pavimento aqui. Nós estamos em um. Eu costumo falar que eu tenho
uma sede que é o setor tributário, uma que é o contábil, e aqui essa parte da sede é quem não trabalha, diretoria, financeiro, RH, marketing, quem não trabalha fica aqui, né, nessa parte. Enfim, mas assim, talvez isso para mim e para muitos que eu conheço que também dão testemunho disso, inclusive você, quando você primeiro parte de um sonho, um desejo, né, quero ter, quero ser. Aí você tem que acreditar. É aquilo lá. Pô, se você não acredita, quem vai batalhar por você, né? E aí isso vai fazer você acordar às 6 da manhã, dormir às 10 da noite, pegar um escopo de um negócio que o cara fala, cara, eu quero, mas eu quero isso para amanhã. Você vira à noite, mas dá conta. Palmas, isso aí. É a sua vira. motivação. É o motivo que vai te levar a ação. E qual é o motivo do seu sonho? Sonhos. Pô, vai lá, mete a mão na massa. Isso aí. E isso hoje eu passo para a nossa equipe. Nós estamos aqui com 68 profissionais, a gente vai passando essa... Cultura empresarial que ele não deixou... porque assim, a cultura tem muito aquele negócio. Negócio de cultura. A cultura dos outros. Sim, Se você for impor a sua, você fica... por isso que poucos conseguem colocar a cultura na empresa. E começa daí, né? Do líder. O cara tem que ser assim. Se não for, sai do time. Mas sabe o que acontece? Sai do time. É que daí eu trago o case real. Pessoal, comigo aconteceu isso assado. Para as pessoas que talvez não têm tanto estudo, elas estão tendo aquela percepção, ela fala, cara, eu acho que o Fábio tem razão. E chega um momento que ela começa a praticar pequenos atos em casa. Por exemplo, quero trocar de carro, quero pegar o carro Y. Ela começa a pensar, poxa, carro Y. De repente ela começa a ver o carro Y, de repente o carro Y está na garagem da casa dela. Exato. É a mulher que quer ter filhos e de repente na rua só vê mulheres grávidas. De repente lá tem uma gravidez. Então, tem isso. Tá? É um poder, e isso é quântico. É um poder que existe. E simplesmente as coisas acontecem e daí você fala, mas cara, como que aconteceu? Porque você soube trabalhar isso. Mentalmente, entra uma parte, né, de preparo mental mesmo. Agora, falando de negócios, eu também queria deixar um recado aqui para você, empreendedor. Profissionalize o seu business, a sua empresa. Tá? Tenha realmente ali profissionais, fornecedores capacitados para fazer todas as rotinas. Por quê? Não tenha medo de ficar multimilionário. Não, por causa que nós falamos aqui, o negócio é rentável. E aí não cai naquele risco. Ah, mas eu ganhei tanto dinheiro que se eu... Não, gente. Não, rentabiliza mais ainda. Porque às vezes você está perdendo um recurso que pagaria todos esses brilhantes profissionais do mercado que dariam um apoio para você. E mais, você não está fazendo um negócio, você tem uma empresa. Olhe lá perto, na sua região, pegue a maior construtora, o maior loteador da região. Vê se ele é amador. Vê se ele tem um financeiro, que é uma secretária que não conhece nada de finanças e está lidando com o banco dele. Veja se ele tem isso lá. Não Forte tem. Isso, hein? Não tem. Ele tem Forte lá isso. uma pessoa formada e com capacidade financeira para administrar os dinheiro. Outro, com capacidade para... É isso, gente. Porque o grande sabe que ele é grande porque ele tem profissionalismo. Eu falo isso, tá? Profissionalize. Então, é a minha dica. Quero agradecer a oportunidade. Passar a bola com você, Junão. Bora lá. Agora, viu? Eu, assim, cara, foi muito bom estar aqui, né? Esse bate-papo. Espero que a gente tenha mais momentos como esses. Mesmo porque a gente tem que ajudar muitas pessoas aí que, nesse exato momento, devem estar procurando alguma coisa sobre loteamento, com base em problema, ou está pensando em empreender nesse mercado, ou tem uma área... Buscando renda passiva, são vários objetivos, né? Claro, as pessoas vêm assediar ele, pô, vamos fazer alguma coisa na tua área aí, pô. Mas aí a insegurança, o que é parceria, qual que é o percentual, como que eu começo isso? Eu acho assim que o desafio do Método Lote para esse ano e para os próximos é alcance. Chegar ao maior número de pessoas que a gente puder. Aumentar a nossa audiência. Porque quando você ajuda as pessoas, entra tudo que a gente falou aqui. Ser bem sucedido, entendeu? Conexão, um monte de coisa. Mas a gente não deixa de estar ajudando. A gente está ajudando o empreendedor, o cara que contrata, o proprietário da área, as pessoas que estão no nosso time, entendeu? Então, o nosso desafio esse ano
e para os próximos, é alcançar mais pessoas através dos meios digitais, através dos encontros, eventos, feiras, através de capacitação digital, presencial, networking, conexão, isso que a gente quer proporcionar. E uma coisa eu tenho certeza, meus queridos, vocês vão trabalhar pra caramba, velho. 2023, 2024, 2025. Porque o Brasil sempre viveu em crise, né, Vale? Desde 1500, cara. Verdade. Muda governo, entra governo, o Brasil sempre está em crise, cara. Gustavo Franco fala uma frase que é sensacional. Ele diz o seguinte: o Brasil é o lugar em que em uma semana tudo muda, mas em 10 anos nada mudou. Que é isso, a gente vive em crise constante. 10 anos atrás eu estava em crise também. Então, assim, é crise. Eu estive agora recentemente em um painel lá que eu fui mediador e que estavam algumas personalidades lá. E é bem isso, né, Júnior? O Brasil sempre esteve em crise. Eu, pelo menos, tem um André que não está aparecendo aqui, que está ali logo atrás. Ele falou para mim: Wagner, o Brasil sempre foi o país da oportunidade. Entendeu? E venderam essa ideia e às vezes as pessoas ficam esperando aquela oportunidade chegar, e ela não agarra. Então tem oportunidade a todo momento. E acreditado, né? Assim, lógico, respeitando você que está em crise aí mental, tá? Ninguém aqui é psicólogo, vai se tratar. Então, mas você que quer realmente ir para o próximo level, você que realmente quer se tornar, se não é milionário ainda, se tornar milionário ou multimilionário, assim como a gente aqui foi buscar um dia, né, esse sonho de ter uma vida melhor, mas através do quê? Atendendo as pessoas. Né? Então você que está do outro lado, cara, eu quero ser multimilionário, eu quero lotear, eu quero fazer acontecer. Eu ainda estou muito longe de alguns objetivos financeiros meus e até pessoais. Né? Mas eu só preciso ver os próximos 30 metros para chegar daqui 1000 quilômetros. Um exemplo é quando você dirige um carro, né? Eu vi isso uma vez, não lembro aonde, na internet, o narrador falando: se você precisa viajar 1000 quilômetros à noite, você não precisa enxergar os 1000 quilômetros. Basta o farol do carro estar iluminando os próximos 20, 30 metros que te guia lá. Então baixa a ansiedade. Comece aí com o que você tem, tá? Porque o método Lote mesmo começou com um celularzinho, iPhone, que veio lá do Japão, quando o Júnior ainda morava lá, entendeu? A gente gravou tudo aquilo e vendeu bem, né? Não vendeu o que a gente imaginava, eu achava que a gente, ia vender milhões de cursos e tal. Foi devagarzinho, mas hoje já passou dos milhões, entendeu? Tem curso, né? E que nos proporcionou a ter uma capilaridade no mercado, de você nos conhecer, de tornar sócio de pessoas melhores que eu nas competências delas. Tá aí, ó, o exemplo está aqui, entendeu? Então, enfim, comece com o que você tem. Se está com medo, vai com medo mesmo, mas comece, entendeu? E aí depois você vai regulando. Até porque, cara, você tem que fazer alguma coisa para fazer dinheiro. Aí depois você começa a controlar, começa a criar esse senso de gestão melhor, de melhorar as coisas, etc. E aí você vai estar aqui, né, se for o caso. Vai ter gente aqui para te atender, para ser seu parceiro, etc. Porque a gente está pronto. Isso não é uma falsa modéstia. A gente está pronto para ser seu parceiro. Se você tem uma área aí que está do outro lado, está buscando parceiros, está buscando funding, está buscando bons projetos, se você está buscando uma boa gestão contábil, dos seus recebíveis, um bom marketing, tudo isso aí tem aqui. Entendeu? É solução plural para o mercado imobiliário. Tá bom? Então, queria encerrar assim e já agradecer você que nos tolerou até agora. Você já subiu de degrau, tá? Se você chegou até o fim, porque você é interessado. E, claro, né, curta, compartilhe, comente, manda para o seu tio, para sua prima, para o seu irmão, a pessoa que comunga disso aqui, né, que é um entusiasta aí do mercado imobiliário. Bacana? Sucesso aí nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Muito obrigado, pessoal. É isso aí. Valeu.